noite. O novo secretário de Segurança do Estado do Rio Grande do Sul, a tomar posse com o novo governador Zé Ivo Sartori, delegado da Polícia Federal, Vantuir Francisco Brasil Jacini, gaúcho de São Gabriel, está na Polícia Federal e fala agora para os telespectadores do Conversas Cruzadas. É um orgulho servir o estado do Rio Grande do Sul, meu estado natal, uma vez que anualmente eu vou ao Rio Grande do Sul, mas de férias, a passeio, e agora com a responsabilidade de cuidar da segurança pública. A gestão da secretaria é uma gestão macro, e essa gestão macro ela é baseada principalmente na inteligência policial, na capacitação dos efetivos e na modernização tecnológica. A partir desta administração macro, as instituições, Brigada Militar, Polícia Civil, Perícia e a SUSEP, elas naturalmente estarão mais capacitadas e com maior capacidade de respostas de seus integrantes, de suas equipes, para o enfrentamento desses tipos de crime. Agora, inegavelmente, uma medida de imediato que dá efeito são as operações policiais na rua, mas esses são ações que de imediato, mas não são ações de alcance médio e longo prazo. As de médio e longo prazo são aquelas outras a que me referi: inteligência policial, modernização da tecnologia e capacitação do efetivo. Analisar criminalmente os pontos quentes do Estado, a região metropolitana, a região da Serra, a região de Santa Maria, a região da Campanha, a região de Pelotas, Rio Grande. Então, analisando a criminalidade dessas regiões, aplicar os efetivos constantemente e intermitentemente nessas ocasiões. Todas essas operações, elas terão que ser permeadas pela inteligência policial e com um fim específico contra aquelas manchas da criminalidade. As dificuldades em todos os estados geralmente são efetivos, são o reaparelhamento, o recompletamento dos efetivos, porque os efetivos e todos esses dois grandes aspectos, eles sempre são elaborados do ponto de vista de ideal. E muitas vezes a economia do Estado não comporta a fazer esses atendimentos. No entanto, quanto mais estiver capacitados os efetivos, quanto mais modernizada estiver a tecnologia dos efetivos, melhor resposta e uma resposta muito mais qualificada e ampla haverá dos efetivos existentes. Isso é uma necessidade, a necessidade do recompletamento, mas ela está vinculada diretamente à capacidade orçamentária financeira do Estado. Eu levo para cumprir essa missão, essa experiência de 8 anos na Justiça e na Segurança Pública do Estado do Mato Grosso do Sul, na presidência em 3 ocasiões do Conselho de Secretários de Segurança Nacional, do Conselho de Secretários de Justiça e do Conselho Nacional de Segurança Pública Brasileiro. Esses conselhos nos dão uma radiografia, um retrato de todos os 27 estados brasileiros. E eu sempre, por ser gaúcho, sempre tive olhos especiais para o Rio Grande do Sul. São convidados do programa o promotor de justiça Eugênio Paes Amorim, o presidente da Associação dos Delegados de Polícia do Rio Grande do Sul, Wilson Miller Rodrigues, o presidente da Associação dos Delegados da Polícia Federal no Estado, Nício Brasil Lacorte, e o presidente da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Coronel Marcelo Gomes Frota. O Conversas Cruzadas tem o patrocínio de Funerárias Reunidas, parcelamento em até 12 vezes no cartão de crédito. Sistema Fê Comércio, com você, a gente faz a economia girar. Univates, para quem explora, as dúvidas nunca acabam. E Fruc, viver é do jeito que você gosta. Pode mandar seu recado. Use o e-mail conversas.cruzadas@tvcom.com.br. Você é tuiteiro, então vem no @Conversa Cruzada, no singular. Quer mandar recado para mim? Eu recebo aqui, ó. @RS Cláudio Brito. Tá certo? Um T só, hein? Por favor.
Muito bem. Delegado Wilson Mineiro Rodrigues, delegado de polícia de larga trajetória, parlamentar federal, relacionado nacionalmente, responde com muita facilidade a pergunta que eu faço. Para os delegados de polícia, da Polícia Civil do Rio Grande do Sul, como funciona o secretário da Segurança, delegado federal? Olha, Brito, nós entendemos que a relação do secretário com os delegados de polícia, ela tem que ser efetiva. Sempre foi. Pelas informações que tive há pouco ainda vindo para cá, de colegas lá do Mato Grosso do Sul, a relação do doutor Vantuir com os delegados de polícia é a melhor possível. Ele é um homem de diálogo, é um profissional competente, tem um conceito perante toda a sociedade, é um homem sério, um homem probo, competente. Portanto, em razão dessas informações, nós estamos muito tranquilos em recebê-lo aqui de braços abertos e colaborar. Nós temos comentado aqui várias vezes, durante muitos anos, que a função nossa, da entidade de classe, não é se imiscuir em assuntos administrativos do Estado. Mas sempre que nós fomos e sempre que nós formos consultados, nós temos sim capacidade para opinar com absoluta segurança sobre os assuntos de segurança do Estado, naquilo que diz respeito à Polícia Civil. Parece que o delegado Vantuir seria recomendável. A experiência com o delegado federal já houve, com o delegado Malman. Sim, Bom, sim. O delegado Vantuir vai ser procurado pela ASDEP, por exemplo, ou a ASDEP está de portas abertas esperando que ele venha perguntar onde é que fica o DEIC, onde é que é o 3º Distrito, onde é o Palácio da Polícia, porque ele está fora do Rio Grande há 30 anos. Sim. E não estava nem no dia da apresentação. Sim, olha, essa questão meramente formal, para nós não é o mais importante. Nós podemos procurá-lo com todo carinho e também pode nos procurar. O que nós não vamos fazer é procurá-lo para dar opiniões, nós não somos... Certo. Se nós formos consultados, daremos opiniões com o maior prazer, como sempre fizemos. Vamos procurá-lo com absoluta certeza para desejar-lhe sorte, vai precisar. Todo secretário de segurança precisa de sorte. O bicho está pegando. Vai precisar sorte, competência ele tem. Se referiu a alguns assuntos, por exemplo, capacitação do efetivo. Isso é um problema sério, que imagino que ele saiba já, que falou. Aperfeiçoar os mecanismos de investigação, que ele chamou de inteligência policial. Mas nós vamos estar sempre à disposição. O importante para nós, como delegados de polícia, são as informações que temos da atuação dele como secretário lá no Mato Grosso do Sul. E nós estaremos, obviamente, à disposição para prestar-lhe informações e, se nos pedirmos opiniões, nós daremos. Se não pedirem opiniões, nós não daremos. Essa é a nossa posição. Se precisar criticar, será também com toda a liberdade. Acho que não vai haver necessidade, até porque nós temos lá na ASDEP um princípio de que nós não somos a única coisa que importa para o Estado. Nós sabemos que os delegados de polícia são uma categoria das mais importantes do Estado, e nós procuramos sempre manter com todos os governos, especialmente com este governo, um contato qualificado, cordial, sério e, acima de tudo, Brito, um contato leal. Nós, tu falaste no secretário Malman, conversamos com ele várias vezes, nos visitou várias vezes. Sempre que nos pediu opiniões, nós demos. Quando as visitas eram meramente de cordialidade, nós não falamos nada, apenas comparecemos como visitantes. Essa é a nossa posição muito clara. Coronel Frota, a visão do oficialato da Brigada Militar, a partir da entidade de classe e também da tropa, que o senhor está na ativa. Estou na ativa. E tem o pensamento de seus irmãos de farda. Como é que recebem a nomeação do secretário de Segurança? Quero inicialmente te cumprimentar, Brito, a ti, o delegado Mício,
o Dr. Eugênio Amorim, o delegado Wilson Miller, presidente da nossa ASDEP, para enaltecer, inclusive, cumprimentar os teus telespectadores e enaltecer, inclusive, a iniciativa do programa que traz a discussão segurança pública como um avant-première. Segurança pública, como todos nós sabemos, foi das primeiras necessidades dos seres humanos quando se reuniram para prover a sua segurança, para a partir daí, então, poder desenvolver as atividades mesmo de caça, de coleta e tudo mais. Isso é uma situação socioantropológica importante e ver reconhecido isso no programa Conversas Cruzadas muito anima nós, outros da Associação de Oficiais. Eu acho que é um momento também, me agrada muito a fala do delegado Miller, porque essa é também o nosso perfil associativo, nosso perfil pessoal na condução da Associação de Oficiais, na exata medida em que nós temos a exata noção também de que nada acontece de maneira individual, de maneira protagonizada na singularidade. Mudança de perfil, mudança de postura da associação. Correto? Eu imagino que sim, de maneira muito importante, aplaudida, se é que a modéstia permite me colocar assim, pelo coletivo dos oficiais da Brigada Militar que estavam a exigir uma postura condizente com a categoria de nível superior, com a qualificação dos oficiais da Brigada, que constituem a carreira jurídica da Polícia Ostensiva desse Estado. E que, como tal, tem essas atribuições assim, de decisão imediata, da primazia do fato, enfim. Nos agrada, eu dizia, a posição do delegado Miller, porque é um desafio assumir a segurança pública do Estado, não há a menor dúvida. E este é o momento de reconhecer isso, reconhecer a postura de assumir esse desafio e nos colocar à disposição a Associação de Oficiais, no sentido de que, havendo necessidade por parte do novo gestor da Segurança Pública do Estado, possa contar conosco de informações qualificadas, informações da realidade daquilo que acontece em termos de segurança pública e, mais especificamente, no que diz com os mistérios de polícia ostensiva. Eu não consigo me lembrar agora, o Miller pode me ajudar. Militares como secretários de segurança, na fase da Revolução ou do golpe de 64, na ditadura, nós tivemos do Exército. Sim. Eu não me lembro de um oficial da Brigada como secretário de segurança. Tivemos? No início do governo Colares, o secretário Adão Eliseu. Adão Eliseu de Carvalho. Sim, mas já reformado, né? Sim, já reformado. Depois desse, nós vimos, insistindo com o Colares, e eu não vou entrar nessa discussão agora, salvo os companheiros se quiserem, na época o Colares convenceu que a Secretaria de Segurança fazia desnecessária. Extinguiu a Secretaria de Segurança, a Brigada Militar ficou com sua estrutura, que é muito técnica e muito importante, e a Polícia Civil com sua estrutura. Não aumentou nenhum centavo na despesa, criou duas secretarias. E o governador tratava diretamente com o secretário da Polícia Civil e da Polícia Militar desses assuntos. Depois, no governo posterior do Colares, não persistiu essa mesma formação administrativa e voltou a ter a Secretaria de Segurança. Quando é que se separaram a Justiça da Segurança? Os presídios ficaram na segurança e a Justiça passou a ser outra coisa. Isso é um assunto que eu vim aqui pensando em abordar contigo. Depois, então, exatamente, depois dos colegas se manifestarem. Exatamente. A separação. É um ponto importante isso aí. Muito bem. Voltando ao Coronel Frota, a Brigada Militar, o governador costuma ser dele a nomeação do comandante-geral? Na verdade, passa exatamente pela decisão do governador e a fala que nós acompanhamos do governador eleito, do governador Sartori, inclusive no dia em que comemorava a eleição, no domingo à noite, logo após apurados os resultados, ele se refere desta forma, que as nomeações são dele, que passam por ele, mas nós acreditamos, evidentemente, que o secretário de Segurança deva compor a sua equipe. O secretário, como nós vimos na manifestação, é um homem que vem respaldado pela instituição Polícia Federal, que é uma instituição hoje com grande flexibilidade, com grande mobilidade, com grande transparência, que nos parece ter conseguido se manter ao largo do assédio ideológico, do assédio político partidário,
e, como tal, tem excelentes resultados nessas operações todas que têm levado a êxito, têm levado a cabo, inclusive, este êxito acontecendo lá a partir da condenação. Se a condenação ela se ela sofre uma progressão de regime muito rapidamente, como no caso que há pouco nós acompanhamos, do mensalão e outras questões agora da Petrobras em pleno andamento, isso é outra discussão. Agora, a instituição Polícia Federal é uma instituição que tem demonstrado, e a fala do secretário vem carregada disso, carregada de experiência, carregada, enfim, destas condições de observar nas instituições locais, nas instituições regionais ou mesmo na instituição estadual, toda essa experiência local que ele refere, que vai precisar, que vai verificar, e nós estamos de portas abertas aí para trazer os dados reais. Nós, Brigada Militar, Brito, que sofremos de maneira muito importante ao longo desses últimos 4 anos, a Brigada Militar sofreu um assédio desde o início deste governo. Está lá a lei de promoções, depois reformada numa ação direta de inconstitucionalidade. O Judiciário revogou as promoções, né? Revogou por inconstitucional, por imoral, por não atender os princípios da administração, no que diz respeito a esse importante fator que é as promoções para os oficiais da Brigada, de maneira tão cara aos oficiais que afeta, inclusive, na motivação, afeta em outros... A associação e o oficialato da Brigada vê a decisão da revogação das promoções como correta? Sem dúvida nenhuma. As promoções é que estavam erradas. Correta, necessária, importante a sinalizar que promoção é uma ferramenta de gestão que precisa se destinar a fazer as promoções dentro dos critérios de antiguidade, de merecimento. Bom, nós temos algumas situações muito claras. O exemplo que eu tenho para dar para conhecer pessoalmente é o do Coronel Amorim, ali na Restinga. Esse exemplo é um exemplo... Que é brilhante, é de um trabalho fantástico com aquela comunidade. E que assumiu uma postura diante da revogação, desde logo sair do comando da unidade, e ao que eu sei, por causa das informações que tenho do caso do Coronel Amorim, eu continuo chamando de coronel, se criou uma figura estranha que tem que ser resolvida, que é o coronel que está na espera. O coronel que ele fica na fila de espera, quando houver uma vaga, ele é o próximo. Explica para nós isso aí, porque eu sei que esse é um tema da corporação a ser colocado na mesa do secretário. Mas esse é um tema da corporação, mas é um tema que precisa ser encarado do ponto de vista da população do Rio Grande. Porque, na verdade, esse tipo de comportamento, de conduta, de maneira a aparelhar, a ideologizar a instituição Brigada Militar, repercute diretamente nos indicadores de criminalidade. É aí que se vê os crimes contra a vida, os crimes contra o patrimônio e toda essa circunstância onde o nosso telespectador, a telespectadora, quando forem fazer o seguro do automóvel agora, vai refletir diretamente lá no pagamento do seguro, por conta... O seguro é mais caro aqui porque é muito perigoso. Porque é muito perigoso. E o Coronel Amorim, para não fugir desse tema, que é muito palpitante dentro da instituição, é uma figura exemplar, é um cidadão oficial da Brigada, que foi promovido a tenente-coronel em dezembro de 2012 e que, por questionar de alguma maneira a questão do território da paz que se estabeleceu ali na Restinga, isso é um outro assunto também a ser colocado com muita detença ao novo secretário, porque os territórios da paz, pelo menos naquilo que foi estabelecido aqui em Porto Alegre, se pegou 5 bairros com maior densidade eleitoral, dentro de uma ideia antiga do que seria a polícia dos incluídos e a polícia dos excluídos. E destes bairros se fez uma grande alocação de recursos, de estrutura material e potencial humano, enfim, um investimento muito grande em termos de segurança pública, com resultados pífios. E os resultados estão aí nos números que as estatísticas da segurança pública nos trazem. No momento em que o tenente-coronel Amorim adota uma postura, que é uma postura de estratégia policial, de tática policial, de colocação de seus homens no terreno, ele é
de alguma forma, punido, por assim dizer, quando não vê confirmada a sua promoção ao posto de tenente-coronel, que ocorrida lá em dezembro de 2012, não consegue, nos 5 certames que foram revistos, se colocar como um dos oficiais promovidos. Agora, isso é complicado. Essas promoções não são exatamente revogadas, eles ficam no freezer. Isso é um dispositivo do nosso estatuto que não permite essa despromoção. Todavia, é de uma simplicidade constrangedora observar que há um dano ao erário. Claro. Porque 24 oficiais foram preteridos, enquanto 24 outros tiveram as promoções agora confirmadas. Muito bem. Antes ainda do delegado Lacortes, que por ser da Polícia Federal, colega do Vantuir e quase secretário de Segurança, pelo menos se falou muito durante uma semana que seria o delegado Lacortes. Eu até brinquei com ele quando nos encontramos, somos velhos amigos. Agora tu vais para o Mato Grosso. Vamos trocar. Antes dele, eu quero que de propósito ele fique para o fim, o promotor Eugênio Amorim, num tema específico do que li e ouvi do novo secretário, a questão penitenciária. O secretário é um homem voltado à ideia da reinserção. As ideias dele, por exemplo, sobre tornozeleira. Ótimo, que bom, assim não precisa ficar recolhido às casas, nós precisamos de albergues. Ele tem uma visão que vai ser melodia aos ouvidos do juiz Brusca. Por exemplo, o secretário que está chegando, pelo que eu li, pelo que eu ouvi, não nesta entrevista, mas durante a tarde no site de Zero Hora, sobre penitenciarismo, é um homem dado a uma visão garantista. E o promotor Amorim, que eu saiba, não é um garantista. Então, quero ouvi-lo. Boa noite, Brito. Boa noite aos componentes da mesa. Boa noite aos telespectadores. Eu li a entrevista do secretário e gostei de toda a entrevista. Parece muito boa. Não a entrevista que está no site de Zero Hora, que me passaram o Josimar Farina fez para a Rádio Gaúcha também, são 12 pontos que ele enfrentou. Está muito boa a entrevista, muito boa. E é claro, nós não sabemos, eu não sei particularmente como é que se ouve o secretário lá pelo Mato Grosso do Sul, e eu tenho muita expectativa na designação do comandante-geral da Brigada Militar e, muito especialmente, do chefe de polícia. Muita expectativa. Esse nome tem que ser bem escolhido. Bom, eu sou um garantista. A garantia fundamental mais importante prevista na Constituição é aquela garantia que eu defendo e que tu defendias lá no plenário. A vida. Me provocaste de propósito, eu sei porque te conheço. Né? O direito à vida. E essa visão de não transformar o presídio em masmorra, essa visão contrária ao grande presídio, me parece que é uma visão de todos nós. É uma visão do secretário, é uma visão da brigada, da polícia. Bem lembrado, ele fala que os presídios devem ser pequenos. Sim, é que nós estamos falando isso há muito tempo. Então, totalmente de acordo, não só eu, com qualquer integrante do Ministério Público. É importante, ele falou também sobre a questão dos telefones. O problema de hoje, e quem teria mais aptidão para falar sobre essa questão seria o colega Gilmar Bortolotto, que é o grande especialista que nós temos nesta área, é que os presídios são escritórios do crime. Os crimes são planejados, são organizados dentro dos presídios. Lá se decide muita coisa. Nós não comandamos os presídios. Eu tive o desprazer, e creio que os colegas de mesa também, de assistir uma reportagem no Fantástico, onde o secretário Michels disse, com todas as letras, que não poderia evitar regalias dentro do presídio, porque a partir daí poderiam ocorrer motins. Isto é a confissão de que quem manda no presídio são os presos. Eu fiquei muito chateado de ter visto aquilo. E não pode ser assim. Se por um lado nós temos que oferecer condições de reinserção, nunca esquecendo que aos psicopatas, para os quais não há reinserção, nós não podemos esquecer disso, e não são poucos hoje. Se por um lado nós temos que pensar nisso, por outro lado nós temos que entender que na cadeia tem que ter disciplina. Os presos têm que saber a que propósito estão lá e quem comanda a cadeia, que é o Estado, que são os órgãos de segurança, que são os órgãos públicos. Isso é fundamental. Porque daqui a pouco se fala em uniforme, se fala em algema, é uma gritaria, é um berreiro. Nós temos que ter um equilíbrio. Nem tudo a favor do preso e nem tudo contra o preso. Me parece isso. Mas se tu me permite, Brito, uma rápida, nem é uma divergência, até porque a responsabilidade dos colegas que falam em nome das associações
é maior que a minha. Eu falo como promotor do júri. Eu dou opiniões, sim, Miller. Claro, dou opiniões. E me parece que a questão da preocupação que ele tenha com a inteligência é fundamental. A preocupação que nós tenhamos, sem demérito a função ostensiva, que é fundamental, a maior preocupação do promotor do júri, minha, da Lúcia Helena, dos colegas que estão lá no júri, é a investigação. A investigação, por conta da Polícia Civil, que tem que ser melhor aparelhada, que tem que ter mais integrantes. Hoje as delegacias de polícia, 5ª e 6ª DP, para as quais eu peço diligências, peço para cumprirem determinadas investigações que não foram feitas, nós entendemos disso, não é? E às vezes tem 2, 3 anos de espera para se cumprir uma diligência. Sabe por quê, Miller? Porque tem um funcionário só. Exatamente. O que é um absurdo. Então tem que aparelhar as delegacias de polícia. Não adianta a brigada estar na rua, eu sempre bato nessa tecla. Prendendo, fazendo auto de prisão em flagrante, que às vezes trancam a delegacia um dia inteiro, 1 ou 2 autos de flagrante, e depois você não consegue recolher a prova a posteriori, tu sabes do que eu estou falando, se estiveste lá, para condenar o sujeito, ou para fazer uma prova que se obtenha uma decisão justa, condenatória ou não. Então é muito importante esse investimento na inteligência, esse investimento na Polícia Civil, investimento nos servidores, na estrutura da Polícia Civil e nos órgãos de perícia também, né? DML, IGP. E é importante que se faça isso, e aqui a citação ao Coronel Amorim, que de fato é excelente, eu posso atestar, que se faça isso com menos olhos políticos e mais olhos na técnica. Isso é fundamental. E nós esperamos que, de fato, o discurso do secretário, ele venha se transformar em realidade e nós tenhamos uma revolução na segurança pública do Rio Grande do Sul. Porque há muito tempo, e eu não quero com isso falar mal dos que estiveram lá, sou amigo de alguns, outro dia conheci o general Goulart, uma figura fantástica, mas há muito tempo a segurança do Rio Grande do Sul, segurança pública do Rio Grande do Sul, num modo efetivo, ela é inexistente. Delegado Lacorte, há uma semana eu até fiz comentário repercutindo a possível indicação do delegado Nício Lacorte para ser o secretário de Segurança. Bom, o perfil de alguém da Polícia Federal já estava definido, era a pretensão de José Ivo Sartori. Como é que ele chega ao nome do delegado Vantuir, seu colega, que é associado da entidade que o senhor preside e que vai ter que recebê-lo nessa condição, inclusive? Por favor. Boa noite, Brito. Boa noite, delegado Miller. Boa noite, coronel Marcelo Frota, promotor Eugênio Amorim, telespectadores. Reforço aqui o prazer de voltar a essa bancada, pelo teu convite. E te dizer que, primeiro, eu em nenhum momento me senti candidato a secretário, em nenhum momento. Houveram algumas pressões de companheiros, no sentido de que eu me conduzisse, mas isso é uma vontade do governador. Então, a primeira coisa que eu digo é que ele merece aplauso por ter escolhido o Jacine. Acho que foi a melhor escolha. Não seria eu a melhor escolha. Seria o nome de guerra dele é Jacine. Jacine, delegado Jacine. E essa escolha foi a melhor porque o Jacine é melhor qualificado do que a mim. O Jacine tem uma experiência acumulada de 8 anos como secretário de Segurança no Mato Grosso do Sul. O Jacine tem um cabedal de conhecimento em diversos estados. Ele começou a carreira dele no Rio Grande do Sul, foi para o Paraná, foi para o Mato Grosso, foi para o Mato Grosso do Sul, veio para o Rio de Janeiro e foi para Brasília, chegando a galgar até interinamente a direção-geral. Foi agente e delegado ou sempre delegado? Não, começou como agente em 76. Certo. Ele foi a primeira turma em 76 e eu entrei na segunda turma. Então... Esse é um dado importante, hein? É um colega... O delegado Miller também. Antes foi inspetor de polícia. Então, ele é um colega que tem todas as condições para vir fazer um grande trabalho aqui. Não me preocupa, Brito, o fato dele estar atualmente, ou aos 8 anos, mais distante do nosso Rio Grande. Eu te digo isso porque, quando eu fui designado e nomeado secretário no Espírito Santo, eu nunca tinha estado lá. Eu ia lá, eventualmente, num passeio de verão e ficava lá 1 semana, 2 semanas no máximo. E fui ser secretário lá com total desconhecimento. Agora, eu tinha um apoio, uma retaguarda, que o Jacine também terá, que se chama Instituição Polícia Federal. Então, nós temos aqui no Rio Grande do Sul
o doutor Sandro Caron, que é o superintendente, e toda a equipe dele, que vai estar com as portas abertas para dar todas as dicas necessárias para que o doutor Jacini possa levar a termo uma boa administração na segurança pública. Há um tema. O senhor me empresta o seu copo, coronel, por favor? Pois não. Quem vai colocar algodão aqui entre Polícia Federal, Polícia Civil, Brigada Militar? Esta é uma questão. Não, eu acho que... Algodão entre os cristais. Veja bem, o respaldo do secretário... Não são... só o algodão, Brito. Bom, o respaldo do secretário são os policiais federais. Sim, mas e a nossa... Muito obrigado, coronel. E a nossa brigada e a Polícia Civil? Não. Não tem que ser eles o respaldo? Não. O respaldo no sentido de nutrir de informações sobre as forças que ele comandará e sobre os problemas que tem o nosso Estado na área de segurança. O nosso companheiro, meu amigo de tanto tempo... Ele tem um dado para tratar direto, Brigada Militar e Presídio. Eu seria capaz de dizer os problemas na área da segurança pública da Polícia Civil, os problemas na área da Polícia Militar, os problemas na área da SUSEP, com maior propriedade ainda, porque fui superintendente de lá, e sou capaz de também nutrir de informações sobre o IGP. Então, começa assim, isso é um círculo. Vamos supor que o nosso novo secretário chegue aqui e diga assim, uma estrutura rápida, vamos fazer um trabalho, ele motive, lidere as duas grandes forças, Polícia Civil e Brigada Militar. E essas duas grandes forças, unidas pela vontade dele, e eu sei que ele vai agir assim, elas caem em campo e buscam resultados imediatos. Aonde que se colocarão os presos? Não adianta essas duas grandes forças fazerem um grande trabalho se eles vão entrar e sair. O doutor Amorim aqui vai ficar louco. Estamos largando os homens e nós não estamos posso ficar louco, posso piorar. Vai piorar, vai piorar. Vai ser internado. Muito bem. Então, veja que é uma coisa mais macro. Tem que se... A outra coisa, eu vou dar exemplo, que ele vai me confirmar. A primeira delegacia deve ter hoje aproximadamente de 40 a 50 mil inquéritos. Né? Se eu estiver errado, tu me corrige ou para baixo ou para cima. Se não a soma da primeira com a 17ª dá isso. A do teu irmão deve ter 20 mil aproximadamente. Mais. Não, o número de flagrantes chega a ser 10 por dia. Né? E o número de servidores dessas duas, aí se juntar as duas, acho que não dá 30. Não dá 30 servidores. Veja que, mas esses funcionários, esses 30 motivados, eles fazem muito, eles se multiplicam, né? Tendo uma motivação, tendo uma liderança, sentindo segurança nos seus superiores, eles se multiplicam. Assim foi multiplicado no Espírito Santo. Que eu fiquei um ano lá, não pude botar nenhum funcionário, não dava tempo de fazer concurso, entanto, os resultados, em termos de queda de criminalidade, foram reconhecidos. Então, acho que o nós temos atualmente excedentes aprovados em concurso e não... Não. Foram nomeados agora 700. Agora ontem. 350 inspetores, vocês estão falando da Brigada e da Polícia Civil. Polícia Civil só. 700. Da Polícia Civil foram nomeados ontem, anteontem, 700. hoje. E as perícias? 700, eu estava presente. 700, Mas a área de 350. Isso eu ia dizer. A área de perícia aí que haja gente esperando. Não, aí eu ia chegar lá. Eu estava fazendo o circo. Aí a Polícia Civil estimulada começa a... Agora eu pergunto, qual é o inquérito bem feito, doutor Amorim, que não tenha um trabalho pericial? A Polícia Científica está junto. Quantos peritos nós temos para atender a todas as delegacias e todo o Estado? Aí veja só, vai cair uma gama de serviços, eles não têm como vencer. E então, neste uma aí, perícia sim, o Amorim lembra bem. Perícia da sucateada. Da sucateada. Não, e tem papiloscopista e tem peritos criminalísticos que estão concursados esperando nomeação. Olha só, eu dou um depoimento rápido. As delegacias de homicídio que foram criadas em Porto Alegre, 6 agora, estão fazendo um belíssimo trabalho. Bom. Tá? Uma equipe boa, mas sempre esse trabalho é dificultado pela ausência da perícia. Eu vou propor Estamos então para o denunciando próximo com óbito. bloco, e eu vou começar com o início no próximo bloco, aquilo que o delegado Wilson Miller Rodrigues disse que veio disposto a falar, que é esse tema da separação da justiça e da segurança num determinado momento da história do Rio Grande. Que a Secretaria da Justiça era que cuidava dos presídios e agregava o seu trabalho
em conexão com a segurança, depois houve a junção, separaram de novo. E a justiça que agora está com o promotor, quero até cumprimentar o doutor Facioli, querido amigo, querido companheiro de todos nós, cuida dos direitos humanos, cuida de outras questões que não do presídio. Então vamos ver o que é que nós temos pela frente, quando eu já li, tu já leste também, Amorim, do nosso novo secretário de Segurança, o Nício sabe muito mais do que nós sobre o Jacine, que ele tem uma visão muito clara de política penitenciária de reinserção. Ele entende que o Estado tem sim esse dever. E nós temos essa estrutura de falta de vagas, casas imensas e tudo mais. No próximo bloco.